Você já chegou tão longe numa mudança que sentiu o chão sumir embaixo dos seus pés, sem cair, sem falhar, só parar, do nada, como se alguém tivesse cortado a energia no meio do caminho. Eu já passei por isso e vou te contar como foi, porque o que eu aprendi nesse momento mudou a forma como eu enxergo tudo, absolutamente tudo na minha vida. Eu tinha passado meses mudando, não aquele tipo de mudança superficial de resolver acordar mais cedo ou parar de comer besteira. Era uma mudança de dentro, sabe? O jeito como eu reagia às pessoas, o jeito como eu processava as coisas ruins que aconteciam, o jeito como eu acordava de manhã e sentia o peso do dia antes mesmo de ele começar. Eu tinha trabalhado tudo isso, com consciência, com presença, com um esforço que ninguém via, mas que eu sentia em cada músculo da minha atenção. E aí um dia, eu acordei e não senti mais aquele impulso. Não senti a clareza que tinha estado ali na semana anterior. O silêncio dentro de mim que eu tinha construído com tanto cuidado, de repente parecia oco, e não vazio no bom sentido. Vazio como um quarto onde tiram todos os móveis e fica só o eco. Eu tentei fazer o que sempre funcionava. Meditei, escrevi, saí para caminhar. Nada. A sensação era de que eu tinha chegado na beira de alguma coisa importante e o chão tinha simplesmente sumido na frente dos meus pés. A primeira coisa que a minha cabeça fez foi me dizer que eu tinha falhado, que todo aquele trabalho tinha sido em vão, que eu era do tipo de pessoa que chega até certo ponto e para. E essa voz, cara, essa voz tinha uma segurança desconcertante. Falava baixo, mas com convicção. E eu fiquei alguns dias acreditando nela, me sentindo travado, olhando para o teto à noite com aquela sensação de que algo deveria estar acontecendo e não estava. Foi numa tarde comum, sentado num banco de praça, ouvindo o barulho das crianças brincando ao redor, que uma coisa pequena mudou alguma coisa grande em mim. Eu estava olhando para um galho de árvore que balançava com o vento. Balançava bastante, e entre uma rajada e outra, ficava completamente parado. E eu pensei, naquele galho parado, há movimento, tem raiz acontecendo lá embaixo, tem seiva circulando, tem crescimento que nenhum olho consegue ver porque ele acontece no escuro, devagar, sem barulho. Eu não resolvi nada naquele momento, mas alguma coisa em mim parou de lutar contra a pausa. E esse detalhe, esse milímetro de diferença entre resistir e observar, foi o começo de tudo que eu vou te contar daqui para frente. Se isso que eu estou descrevendo ressoa em você de alguma forma, se você já ficou parado no meio da travessia sem saber se estava afundando ou apenas flutuando, me conta aqui nos comentários. E se você quer acompanhar o que vem depois dessa história, inscreva-se e deixa o like. Isso ajuda muito a continuar levando esse conteúdo para mais gente que precisa ouvir isso. Tem uma coisa que a maioria das pessoas faz quando chega nesse ponto de pausa, e que eu também fiz por um bom tempo antes de entender o erro. A gente tenta se localizar, tenta criar uma linha do tempo da própria transformação, sabe? Coloca o passado de um lado, o futuro do outro, e fica tentando identificar em que ponto exato da linha está, como se a mudança interna fosse uma estrada com quilômetros marcados. Mas o que eu descobri, da forma mais desconfortável possível, é que transformação de verdade não tem mapa. Ela não te avisa onde você está. Ela não te dá um marcador dizendo quanto falta. E a angústia de não saber a distância, de não conseguir medir o progresso, de ficar numa zona onde nem o passado parece real, nem o futuro parece concreto, essa angústia é exatamente o ambiente onde a mudança mais profunda acontece. Eu estava no meio de uma dessas semanas difíceis quando liguei para um amigo, o Rafael, que há alguns anos tinha passado por uma crise parecida com a que eu estava vivendo. Não uma crise de fora, de perder emprego ou terminar relacionamento. Uma crise de dentro, aquela que não tem nome fácil, mas que todo mundo que já viveu reconhece de imediato quando você descreve. E o que ele me disse foi simples demais para parecer verdadeiro na hora. Ele disse: "Você está com medo de que o que está acontecendo em você seja errado. Mas e se for exatamente certo?" Eu desliguei o telefone e fiquei sentado com essa frase por um bom tempo, porque ela tocou em algo que eu não tinha nomeado ainda. Eu não estava sofrendo com a pausa em si, eu estava sofrendo com o julgamento que eu fazia dela. Eu tinha decidido, sem perceber, que parar era sinônimo de regredir. E essa decisão silenciosa, que nunca virou pensamento consciente, era a fonte de quase toda a pressão que eu sentia. E aí eu comecei a perceber algo que mudaria completamente a forma como eu entendia o processo pelo qual estava passando. A travessia que eu achava que tinha dado errado estava, na verdade, me levando exatamente onde precisava ir.
só que por um caminho que eu nunca teria escolhido voluntariamente. E o que vinha a seguir era justamente o que mais me assustava enfrentar. O que eu vou te contar agora é a parte que eu mais demorei para aceitar, porque ela vai contra tudo que a gente aprende desde pequeno sobre como funciona a mudança. A identidade que você construiu ao longo da vida, aquela versão de você que tem nome, tem história, tem jeito de reagir, tem certezas, essa versão não vai te deixar ir embora em paz. Ela vai lutar. E quanto mais real for a transformação que está acontecendo, mais feroz vai ser essa luta. Eu percebi isso numa situação que parecia completamente banal. Eu estava numa reunião de trabalho, numa sala com ar-condicionado gelado e aquele cheiro de café velho que fica parado no ar. E alguém disse algo que normalmente me tiraria do sério. O tipo de comentário que antes eu levava para casa, processava enquanto jantava, perdia sono pensando no que eu deveria ter respondido. E dessa vez, algo diferente aconteceu. Eu ouvi, senti o impulso antigo subindo, aquela tensão familiar no peito, aquela vontade de reagir. Mas antes de agir, eu me vi observando o impulso, como se eu fosse duas pessoas ao mesmo tempo. A que queria reagir e a que estava olhando para essa vontade sem se mover. Durou poucos segundos, mas esses poucos segundos foram diferentes de tudo que eu tinha vivido antes, porque eu me dei conta de que eu não era aquele impulso, eu era quem estava olhando para ele. E sabe o que aconteceu logo depois desse momento? A minha mente entrou em pânico. Não de um jeito dramático, não foi nada que alguém na sala pudesse perceber, mas por dentro foi como se um alarme silencioso tivesse disparado, porque a identidade que eu tinha construído ao longo de anos incluía aquela reação, incluía aquela tensão. Aquilo fazia parte de quem eu achava que eu era. E quando eu não fui aquilo, por um instante, alguma parte de mim ficou desorientada. É isso que ninguém te explica sobre crescimento interno. Não é só expansão, é também perda. Você perde pedaços de quem você acreditava ser. E mesmo que esses pedaços te prejudicassem, mesmo que fossem padrões que te travavam, a mente sente a ausência deles como uma ameaça, porque eram familiares. E familiar, para a mente, significa seguro, mesmo quando não é. Eu fui embora da reunião naquele dia com uma sensação estranha misturada no corpo. Metade alívio, metade medo. Como se eu tivesse dado um passo num chão que ainda não sabia se ia aguentar meu peso. E foi exatamente aí que eu comecei a entender o que estava realmente acontecendo comigo e por que a transformação tinha parado onde tinha parado. O que veio a seguir me pegou completamente de surpresa e mudou tudo o que eu pensava sobre como a mudança funciona de verdade. Tem uma ilusão muito comum sobre transformação e eu carregava ela sem saber. A ilusão é essa, que quando você muda de verdade, o processo é progressivo e constante, que cada dia você acorda um pouco melhor do que o anterior, que a linha vai subindo, devagar, mas sem parar, que se você está fazendo o trabalho certo, os resultados aparecem na mesma direção do esforço. Só que não funciona assim, e eu aprendi isso da pior forma possível. 3 dias depois daquela reunião, eu acordei num estado que não conseguia nomear. Não era tristeza, não era ansiedade, não era preguiça. Era como se um véu tivesse descido sobre tudo. O sol entrava pela janela do meu quarto e eu olhava para ele sem sentir nada. O café que eu fiz tinha o mesmo cheiro de sempre, mas parecia distante, como se eu estivesse cheirando através de um vidro. E a primeira coisa que a minha mente fez foi construir uma narrativa. Você regrediu. Você perdeu o que tinha conquistado. Todo aquele trabalho foi inútil. Eu fiquei com essa narrativa por 2 dias inteiros. 2 dias acreditando que estava voltando para a estaca zero. 2 dias carregando aquele peso que misturava decepção com cansaço e uma pitada de raiva de mim mesmo. E então aconteceu algo pequeno que mudou o ângulo de tudo. Eu estava lavando louça, ouvindo o barulho da água caindo, e me lembrei de uma coisa que minha avó falava quando eu era criança. Ela dizia que planta boa não cresce toda semana, que tem semana que ela fica parada, que parece morta, mas que por dentro a raiz está se aprofundando, e que é exatamente nessas semanas paradas que a planta fica forte o suficiente para crescer depois sem tombar. Eu parei com a mão dentro da pia, com água quente escorrendo pelos dedos, e alguma coisa encaixou. Não foi um insight grandioso, foi mais como um encaixe suave, como aquele clique quando uma tampa fecha no lugar certo. Aqueles 2 dias não eram regressão, eram raiz.
E quando eu entendi isso, a pergunta que surgiu foi a mais difícil que eu já me fiz em toda essa jornada. E eu precisava encarar ela de frente, sem fugir, sem racionalizar, sem usar nenhuma das ferramentas que eu tinha aprendido até ali. A pergunta que surgiu enquanto eu ficava parado com a mão dentro da pia foi essa: se esforço não resolve essa camada, o que resolve? E essa pergunta me destruiu por dentro por alguns dias, porque eu não tinha resposta. E não ter resposta era exatamente o problema. Eu tinha passado anos construindo uma relação com o esforço. Trabalhava muito, me dedicava muito. Quando algo não dava certo, eu simplesmente dobrava a intensidade. Essa era a minha lógica, a minha identidade, o meu jeito de existir no mundo. E ela tinha funcionado em tantos contextos que eu tinha chegado a confundir esforço com virtude. Como se a quantidade de força aplicada fosse uma medida direta do quanto eu merecia o resultado. Só que tinha uma memória que ficava voltando para mim naqueles dias, e eu ficava tentando empurrá-la para baixo cada vez que ela aparecia. Era uma lembrança de quando eu era mais novo, de uma tarde em que eu tentei abrir uma porta que empurrava, puxando com tudo que eu tinha. Fiquei ali por um tempo ridiculamente longo, com a mão doendo, suando, convencido de que era falta de força minha, até uma criança passar do meu lado, dar um empurrão leve na porta e ela abrir sem esforço nenhum. Eu tinha vergonha dessa memória, mas ela continuava voltando porque estava tentando me dizer algo que eu ainda não queria ouvir, que existem coisas que não abrem com força, que a direção errada com o máximo de esforço te deixa exausto no mesmo lugar, e que às vezes a solução não é mais pressão, é parar, olhar para a porta de novo e perguntar para qual lado ela abre. E foi exatamente isso que eu precisei fazer com a minha transformação. Parar de empurrar. Mas parar de empurrar, para alguém que construiu a própria identidade em cima do esforço, é quase impossível de fazer sem sentir que está desistindo. Essa distinção entre soltar e desistir foi a coisa mais difícil que eu precisei aprender nessa fase inteira. E ainda estava longe de entender como fazer isso na prática. O que veio depois foi uma semana estranha, quieta, diferente de tudo que eu tinha experimentado no processo até ali. E o que ela me mostrou mudou completamente o que eu achava que precisava fazer. Vou te falar uma coisa que parece simples, mas que mudou o ângulo de tudo para mim. Não é o que você faz que determina o resultado dessa fase. É o que você enxerga enquanto faz. Eu demorei muito para entender isso na prática, porque quando alguém te diz que percepção importa mais do que ação, parece um daqueles conselhos bonitos que não te levam a lugar nenhum. Parece filosofia de almanaque, mas quando você vive a diferença no próprio corpo, não tem como voltar atrás. Eu estava numa tarde de terça passando pelo mesmo trajeto de sempre, aquela rua com as árvores altas que fazem sombra no calçamento, e notei um casal de idosos sentado num banco. Eles não estavam conversando, estavam só sentados juntos, olhando para a rua, e aquela cena me parou. Não sei explicar porquê, mas eu fiquei olhando por um tempo e senti algo que não conseguia nomear, uma espécie de quietude que vinha de fora e pousava dentro de mim. E aí eu percebi que eu estava caminhando por aquela rua há meses, sem ver nada. Não literalmente, meus olhos funcionavam, eu desviava das pessoas, eu chegava onde precisava chegar, mas eu não estava presente. Eu estava dentro da minha cabeça o tempo todo, planejando, avaliando, revisando, projetando, usando o trajeto como cenário de fundo enquanto a minha mente trabalhava em outras coisas. E naquele instante, com aquele casal na frente, eu entendi o que tinha mudado. Não tinha sido nada externo, tinha sido o meu olhar. Por um segundo, eu tinha parado de processar e tinha começado a ver. E essa diferença, processar versus ver, era exatamente a diferença entre a transformação travada e a transformação em movimento. Porque quando você processa, você filtra tudo pelo que já sabe. Você encaixa a experiência numa gaveta que já existe. Mas quando você realmente vê, sem gaveta, sem filtro, sem julgamento, algo que estava parado começa a se mover. E não porque você forçou, mas porque você finalmente parou de impedir. Eu cheguei em casa naquela tarde com uma sensação diferente no peito. Não era euforia, não era aquela clareza que a gente associa com insight. Era algo mais quieto, mais sólido, mais parecido com um ponto de apoio do que com uma revelação. E, ao mesmo tempo, uma dúvida pequena, mas persistente começou a surgir. Uma dúvida que eu ia precisar encarar de frente muito em breve. A dúvida que eu mencionei no final daquele dia cresceu muito mais rápido do que eu esperava. E ela não chegou sozinha.
Ela trouxe consigo a coisa mais intensa que eu senti em todo esse processo, uma pressão interna que parecia aumentar exatamente quando eu pensava que estava ficando mais calmo. Eu tinha lido sobre isso em algum lugar, a ideia de que quanto mais perto você está de uma virada real, mais o ruído interno aumenta. Eu tinha lido, achado interessante, seguido em frente, mas ler sobre algo e viver dentro dele são experiências completamente diferentes. E quando aquela pressão chegou de verdade, eu não reconheci ela pelo nome, eu só senti o peso. Foi numa manhã em que eu acordei com aquela quietude boa que tinha começado a aparecer depois do episódio do casal no banco. E antes do café terminar de passar, sem nenhum motivo aparente, aquela quietude sumiu. No lugar dela, veio uma inquietação que eu não conseguia localizar no corpo. Não era no peito, não era na cabeça, era em todo lugar ao mesmo tempo. Uma coceira que não tem onde coçar. Eu tentei sentar com aquilo, tentei observar, como eu tinha aprendido a fazer, mas a intensidade era diferente de tudo que eu tinha praticado até ali. Era como tentar ficar quieto no meio de um som muito alto. Você sabe que é possível, você já fez isso antes, mas naquele momento específico, parece que o som é grande demais para sua quietude alcançar. E a minha mente, como sempre faz quando encontra algo que não consegue controlar, começou a construir explicações. Me dizia que eu estava regredindo de novo, que aquela clareza que eu tinha encontrado era ilusória, que eu estava me enganando achando que estava mudando, quando na verdade estava andando em círculos. Cada explicação piorava a intensidade, e a intensidade alimentava mais explicações. Eu fiquei nesse ciclo por horas, e foi só quando eu parei de tentar resolver, e comecei a me perguntar o que aquilo estava tentando me mostrar, que algo inesperado aconteceu. E o que apareceu me deixou completamente sem chão. Eu estava sentado no chão do meu quarto, costas na parede, e de repente percebi que a pressão toda que eu estava sentindo tinha uma direção. Ela não estava distribuída aleatoriamente pelo corpo. Ela estava apontando para algo específico, uma área da minha vida que eu tinha decidido, sem perceber, que não ia mexer nessa jornada inteira. Eu tinha feito uma espécie de acordo silencioso comigo mesmo. Podia mudar o jeito como eu reagia no trabalho, podia mudar os hábitos, podia mudar a forma como eu me relacionava com o tempo e com o esforço. Mas tinha uma coisa que eu tinha deixado de fora sem nunca verbalizar isso. Uma área protegida, um cômodo trancado, e a pressão estava batendo exatamente nessa porta. O que me derrubou não foi perceber isso, foi perceber que eu sabia disso há semanas, e que eu tinha passado semanas inteiras sendo muito bom em não saber. Tem uma diferença enorme entre não saber alguma coisa e escolher não olhar para ela, e eu tinha confundido as duas por tempo demais. E agora eu ia precisar fazer uma escolha que eu não me sentia pronto para fazer. Existe uma coisa que os medos fazem quando você para de tentar fugir deles. Eles mostram o endereço. E esse endereço, quando você finalmente lê, quase sempre é um lugar que você conhece muito bem. Quando eu parei de resistir àquela pressão e me permiti simplesmente sentar com ela, sem tentar apagá-la e sem tentar entendê-la imediatamente, o que apareceu não foi um monstro. Foi algo muito mais simples e muito mais difícil ao mesmo tempo. Foi uma imagem mental muito clara de mim mesmo anos atrás, numa situação em que eu tinha tomado uma decisão que parecia certa na época e que eu nunca tinha revisitado desde então. Não era uma decisão dramática. Era o tipo de coisa que a maioria das pessoas nem se lembraria com tanto peso. Mas ela tinha criado uma crença que virou uma regra que virou uma parede. E eu tinha construído tanta coisa em cima dessa parede que esqueci que ela estava lá. Eu fiquei com aquela imagem por um longo tempo, sem julgamento, sem querer consertar, sem criar uma narrativa em cima dela, só olhando. E conforme eu olhava, a pressão que eu sentia começou a mudar de textura. Não sumiu, mas ficou diferente. Menos agressiva, mais informativa. E foi nesse estado, com aquela imagem na mente e aquela pressão mudando devagar, que eu me fiz a pergunta que eu nunca tinha tido coragem de formular em voz alta. E a resposta que veio, silenciosa e firme, era exatamente o que eu menos queria ouvir. E ao mesmo tempo, era a única coisa que fazia sentido. A resposta que veio naquele silêncio era essa. Toda a minha jornada de transformação tinha um ponto cego. E eu tinha construído esse ponto cego com muito cuidado, muito capricho, muita inteligência. Porque a parte de você que não quer ser vista é também a parte mais criativa em se esconder. Deixa eu te explicar o que eu quero dizer com isso. Durante meses, eu tinha trabalhado motivação, reação,
Presença, esforço, percepção. Tinha mudado o jeito como eu acordava, o jeito como eu respondia às pessoas, o jeito como eu processava os dias difíceis. Mas tinha uma coisa que eu não tinha tocado. Uma crença velha, profunda, que eu nem reconhecia como crença porque ela parecia simplesmente verdade. A crença era essa, que eu precisava provar meu valor constantemente para merecer o espaço que ocupava. Não em palavras, não de forma consciente, mas em cada decisão pequena, em cada reação automática, em cada momento em que eu me sentia desconfortável sem saber por quê, essa crença estava operando por baixo de tudo, como um sistema rodando em segundo plano, silencioso, invisível, consumindo energia o tempo todo. E o motivo pelo qual eu não tinha chegado perto dessa crença em meses de trabalho interno era simples. Ela não parecia um problema. Ela parecia uma qualidade. Parecia dedicação. Parecia comprometimento. Parecia exatamente o tipo de coisa que uma pessoa séria deveria sentir. Quando eu percebi isso, sentado no chão do meu quarto com as costas na parede, senti algo que eu não esperava sentir. Não foi alívio, foi vergonha. Uma vergonha quieta e pesada de ter carregado isso sem ver, de ter construído toda uma identidade em cima de algo que, no fundo, era medo disfarçado de virtude. E essa vergonha era o próximo obstáculo, porque ela queria me fazer recuar, queria me fazer julgar o passado, queria me fazer gastar energia em arrependimento em vez de gastar em movimento. E eu precisava fazer uma escolha muito específica naquele momento. Uma escolha que determinaria se eu ficaria preso nessa camada ou se eu conseguiria atravessá-la. Mas antes de te contar o que eu escolhi, preciso te dizer o que eu aprendi sobre motivação nessa fase, porque foi ali que eu entendi por que ela tinha me levado tão longe, mas não conseguia me levar até o fim. Motivação é combustível, e combustível é fundamental quando você precisa sair do lugar. Mas existe um ponto na jornada onde o motor que o combustível alimenta já não é o motor que você precisa, e continuar colocando combustível no motor errado não te leva mais longe, só te cansa mais no mesmo lugar. Eu tinha chegado nesse ponto. A motivação que me tirou da cama em tantas manhãs difíceis, que me fez persistir quando tudo parecia sem sentido, era a mesma motivação que nascia daquela crença de que eu precisava provar meu valor. E mudar de verdade significava trocar o motor, não o combustível, o motor inteiro. E isso não se faz com força de vontade, porque força de vontade usa o motor antigo. Se faz com algo diferente, mais quieto, mais paciente, mais parecido com escuta do que com esforço. E foi exatamente essa escuta que eu precisei aprender a partir dali. O que ninguém te avisa é que observar a si mesmo de verdade é muito mais difícil do que qualquer disciplina externa que você já praticou. Muito mais difícil do que acordar cedo, do que se exercitar, do que controlar o que você come. Porque nessas coisas existe um objeto claro, existe uma ação definida. Você sabe quando fez e quando não fez. Mas observação interna não tem objeto fixo, não tem hora marcada, não tem forma de confirmar que você está fazendo certo. E a mente, que adora uma métrica, que adora uma prova de progresso, fica completamente perdida sem esses marcadores. Eu aprendi isso de uma forma que me deixou desconfortável por dias. Eu estava tentando praticar aquela observação que eu tinha descoberto, aquele estado de ver sem processar, aquele jeito de existir que tinha aparecido na rua com o casal no banco. E quanto mais eu tentava replicar aquele estado, mais ele fugia. Foi aí que eu entendi a diferença entre observação e monitoramento. Monitoramento é a mente verificando o próprio estado. Observação é algo diferente. É o estado de simplesmente estar presente sem medir a presença. E sempre que eu tentava medir se estava observando bem, eu saía da observação e entrava no monitoramento. Estava usando a ferramenta errada para verificar a ferramenta certa. Isso parece confuso quando eu descrevo assim, mas na prática tem uma sensação física muito clara. Monitoramento tem uma leve tensão atrás dos olhos, uma espécie de pressão sutil que você reconhece quando aprende a perceber. Observação de verdade tem uma abertura diferente no peito, uma leveza que não é euforia. É mais parecida com o momento em que você solta um peso que estava carregando sem saber.
Eu encontrei esse estado por acidente uma tarde, enquanto fazia algo completamente sem propósito. E o que aconteceu logo depois foi a coisa mais surpreendente de toda essa jornada até então. O acidente que eu mencionei aconteceu numa tarde em que eu tinha desistido de tentar fazer qualquer coisa produtiva. Não de forma dramática, não foi uma decisão consciente de descansar. Foi mais uma capitulação silenciosa. Eu simplesmente parei no meio da sala, sem celular na mão, sem música, sem nada, e fiquei olhando pela janela sem propósito nenhum. O céu estava nublado, com aquele tipo de nuvem baixa que deixa a luz difusa, aquela claridade morna que não tem sombra definida. Os vizinhos estavam fazendo alguma coisa lá fora. Eu ouvia vozes sem entender as palavras. Um cachorro latiu 2 vezes e parou. E eu estava ali, presente naquilo tudo, sem tentar extrair nenhum significado, sem tentar usar aquele momento para nada. Ficou assim por talvez uns 10 minutos. E então, sem nenhum aviso, aquela crença que eu tinha encontrado dias antes, aquela de que eu precisava provar meu valor para merecer o espaço que ocupava, simplesmente perdeu peso. Não sumiu, não foi resolvida, não foi substituída por outra ideia melhor. Ela simplesmente ficou mais leve, como se o ar tivesse saído de um balão sem que ninguém furasse ele. E eu percebi que aquilo tinha acontecido exatamente porque eu não estava tentando fazer acontecer. Isso me deixou com uma sensação estranha, uma mistura de gratidão e frustração. Gratidão porque funcionou. Frustração porque não era replicável por esforço. Você não consegue tentar não tentar. Você não consegue forçar o estado de não forçar. E qualquer tentativa de fazer isso deliberadamente já desfaz o estado antes mesmo dele começar. Eu fiquei com esse paradoxo por dias, porque entender algo intelectualmente e saber o que fazer com esse entendimento são coisas completamente diferentes. E eu precisava encontrar uma forma de viver esse paradoxo sem enlouquecer tentando resolver o que não se resolve. Foi aí que eu entendi, de verdade, o que significa soltar. Não como conceito bonito de autoajuda, como prática real, física, diária. Soltar não é um estado que você entra uma vez e mantém. É uma escolha que você faz repetidamente, várias vezes por dia. Cada vez que a mão vai apertar de novo sem você perceber. E o sinal de que a mão apertou sempre é o mesmo. Uma leve tensão que aparece quando as coisas não seguem o roteiro que você esperava. Uma irritação pequena quando algo foge do controle. Uma ansiedade sutil quando o futuro fica indefinido por muito tempo. Esses não são grandes alarmes, são pequenos apertos. E cada aperto pequeno, quando você aprende a reconhecer, é uma oportunidade de escolher diferente. Eu comecei a prestar atenção nesses apertos, não para eliminá-los, não para analisá-los, mas só para reconhecê-los. E o simples ato de reconhecer, sem mais nada, começou a mudar alguma coisa sutil na forma como eu habitava os meus dias. E junto com essa mudança, algo que eu não esperava começou a acontecer. A primeira vez que eu percebi, eu quase descartei como coincidência. Eu estava pensando numa questão do trabalho que estava travada há semanas, sem solução à vista. E no meio de uma caminhada sem destino, a resposta simplesmente apareceu. Completa, clara, com uma simplicidade que me irritou um pouco, porque parecia óbvia demais para ter demorado tanto. Alguns dias depois, eu tive um sonho muito vívido, que não fazia sentido na narrativa, mas que tinha uma sensação muito específica quando acordei. A sensação de que alguma coisa tinha se reorganizado por dentro enquanto eu dormia. Não sei descrever melhor do que isso. Era como acordar num quarto que estava bagunçado na noite anterior e encontrar tudo no lugar sem saber quem arrumou. E então começaram as conversas. Eu me encontrei com pessoas em situações completamente casuais. Numa fila, num café esperando o pedido, num corredor. E a conversa tomava um rumo que tocava exatamente no ponto em que eu estava naquele momento interno. Não de forma direta. Não era ninguém me dando conselhos. Era mais sutil do que isso. Era como se o mundo estivesse comentando o meu processo, sem saber que estava fazendo isso. Eu sei como isso soa. Eu mesmo ficaria cético ouvindo outra pessoa descrever essas coisas.
Mas quando você está no meio disso, quando você viveu meses construindo uma sensibilidade interna que antes não existia, esses momentos têm uma textura diferente dos outros. Você não precisa convencer ninguém. Você simplesmente sabe. E o que me impressionou não foi a frequência desses momentos, foi o que eles tinham em comum. Todos eles aconteciam quando eu não estava forçando nada. Quando eu estava presente sem agenda, disponível sem expectativa, aberto sem saber exatamente para quê. Era como se, ao parar de bloquear, eu tivesse liberado algum canal que estava entupido, e as coisas que precisavam chegar começaram a chegar. Não todas de uma vez, não de forma dramática, mas com uma regularidade que eu não conseguia mais ignorar. E então chegou um momento que mudou completamente o ritmo de tudo. Um momento que eu não tinha planejado, que não estava no roteiro de nenhuma prática que eu tivesse aprendido. Um momento que aconteceu numa conversa que eu quase não tive. A conversa que eu quase não tive aconteceu porque eu estava prestes a cancelar um encontro com uma amiga, a Camila, com quem eu não me via há alguns meses. Eu estava cansado, não de um jeito físico, mas daquele cansaço que vem de carregar muita coisa interna por tempo demais. E a minha primeira vontade foi mandar uma mensagem inventando um motivo, remarcar para outra semana, ficar no silêncio do meu apartamento com aquele processo todo que estava acontecendo em mim. Mas alguma coisa me impediu. Não foi motivação, não foi senso de compromisso. Foi mais uma quietude que disse não cancela, sem explicação. Só isso. Eu fui. Cheguei atrasado, com aquela sensação de quem está presente no corpo, mas ainda meio ausente na cabeça. Sentamos num lugar simples, daqueles com mesa de madeira e barulho de fundo na medida certa, cheiro de café passando o tempo todo. E nos primeiros minutos a conversa foi superficial, como sempre é quando você não vê alguém por um tempo e os dois lados precisam aquecer. E então a Camila falou uma coisa que não tinha nada a ver comigo. Ela estava contando sobre uma situação dela, um projeto que tinha travado, uma sensação de que ela estava fazendo tudo certo, mas o resultado não vinha. E enquanto ela falava, eu me reconhecia em cada palavra, não do jeito que a gente se reconhece em conselhos genéricos, do jeito que você se reconhece quando alguém descreve exatamente a textura de algo que você viveu, mas não tinha conseguido nomear. Eu ouvi ela falar por um bom tempo sem interromper, e nesse ouvir, algo aconteceu que eu não esperava. Eu comecei a ver o processo dela com uma clareza que eu não conseguia ter com o meu próprio. Eu conseguia enxergar de fora o que estava travando ela. E enxergando de fora, pela primeira vez, eu conseguia enxergar de fora o meu também. Era como tentar ler um texto muito perto dos olhos por semanas, e de repente alguém segurar o papel na distância certa. As letras são as mesmas, mas agora formam palavras. Eu não disse tudo isso para ela naquele momento, mas saí daquele encontro com alguma coisa que eu não tinha chegado com. Não era uma resposta, era uma perspectiva. E perspectiva, eu estava aprendendo, às vezes vale mais do que qualquer resposta. O que eu levei dali me acompanhou por dias. E foi nessa semana que eu entendi o que era de fato a incerteza que tanto me incomodava, e por que eu precisava parar de tratá-la como inimiga. Incerteza tem um peso físico. Isso não é metáfora. Quando você não sabe o que vem, o corpo registra isso como pressão. Os ombros ficam um pouco mais tensos do que o necessário. A respiração fica um pouco mais curta. Há uma vigilância sutil que consome energia sem que você perceba, porque está monitorando o horizonte o tempo todo em busca de algum sinal de que tudo vai ficar bem. Eu tinha passado a maior parte desse processo tentando resolver a incerteza, tentando transformá-la em certeza o mais rápido possível, através de análise, de planejamento, de interpretação de cada sinal que aparecia. E isso funcionava por umas horas. Depois a incerteza voltava, e eu recomeçava o ciclo. Mas depois daquela conversa com a Camila, eu comecei a tentar algo diferente. Em vez de resolver a incerteza, eu comecei a simplesmente notar ela, reconhecer a tensão nos ombros sem tentar soltar ela, reconhecer a respiração curta sem tentar alongá-la, só notar, só nomear mentalmente. Aqui está a incerteza, estou sentindo ela agora. E algo muito simples aconteceu quando eu fiz isso. A intensidade baixava, não sumia, baixava. Como se nomear tirasse uma camada de urgência do que eu estava sentindo, como se a incerteza reconhecida precisasse de menos espaço do que a incerteza ignorada. Eu testei isso por vários dias seguidos, em momentos diferentes, com intensidades diferentes, e a consistência do resultado me surpreendeu.
Não era a eliminação do desconforto, era uma mudança na relação com ele. Eu parava de lutar contra ele e começava a coexistir com ele. E coexistir era muito menos cansativo do que lutar. Mas foi numa noite específica que essa prática foi testada de um jeito que eu não estava preparado. Uma noite em que a incerteza não foi uma sensação sutil de fundo, foi uma avalanche. E eu ia precisar de tudo que eu tinha aprendido até ali, só para não afundar. Eu estava em casa, era tarde, e chegou uma notícia sobre uma situação profissional que podia mudar tudo o que eu tinha planejado para os próximos meses. Não era uma catástrofe, mas era o tipo de coisa que, no estado em que eu estava meses antes, teria me jogado de volta para a estaca zero imediatamente. Eu sentia a avalanche chegando, senti o impulso de ligar para alguém, de pesquisar soluções, de começar a construir planos alternativos. Toda aquela energia antiga de controle querendo assumir o comando de novo. E eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito antes nesse tipo de situação. Eu não fiz nada. Fiquei sentado, deixei a avalanche vir e fiquei observando ela passar por mim sem me mover. Durou talvez 20 minutos, talvez mais. O tempo ficou estranho naquele estado. E quando a intensidade baixou, o que ficou não era resolução, não era resposta. Era algo mais quieto e mais sólido do que as duas coisas. Era a percepção de que eu tinha ficado de pé, sem lutar, só ficado de pé. E naquele momento, pela primeira vez em todo esse processo, eu senti que algo tinha mudado de base. Não na situação, em mim. E o que vinha depois ia me mostrar o quanto essa mudança era real. Na manhã seguinte àquela noite, eu acordei e não me reconheci. Não de forma assustadora, não foi nada que me deixou em pânico. Foi mais como olhar no espelho e ver a mesma face, mas com uma expressão que você não lembra de ter colocado lá. Algo tinha mudado de posição por dentro. E essa mudança, diferente de todas as anteriores, não precisava de confirmação. Ela simplesmente estava lá. Eu fiz café, sentei perto da janela e fiquei olhando para a rua por um tempo. O mesmo movimento de sempre. As pessoas passando, os carros, o barulho que começa devagar e vai crescendo com o dia. Só que dessa vez eu não estava dentro da minha cabeça observando a rua de longe. Eu estava na rua, de alguma forma, presente naquele movimento todo sem precisar me esforçar para isso. E foi nessa manhã que eu percebi o que a dissolução de identidade realmente significa na prática. Não é você deixar de ser você, é você parar de defender quem você achava que era. Tem uma diferença enorme entre as duas coisas, e eu só entendi essa diferença quando vivi ela no corpo. A identidade que eu tinha construído era como uma armadura. Protegia, dava forma, dava direção, mas a armadura tem peso, e você anda diferente com ela. Você reage diferente, você respira diferente, você ocupa o espaço diferente. E quando ela começa a cair, a primeira sensação é de vulnerabilidade, porque você está acostumado com o peso, e sem ele parece que algo está errado. Mas depois da vulnerabilidade vem outra coisa, leveza. Não a leveza superficial de um dia bom, a leveza estrutural de quem não precisa mais carregar o peso de manter uma versão de si mesmo o tempo todo. Eu passei aquela semana num estado que eu nunca tinha experimentado com essa intensidade. Era uma desorientação estranhamente agradável. Algumas certezas antigas que eu carregava sem questionar simplesmente ficaram porosas. Opiniões que eu defendia com muita energia, de repente me pareceram negociáveis. Formas de reagir que eram automáticas começaram a aparecer devagar o suficiente para eu escolher o que fazer com elas. Não era confusão, era espaço. E espaço, quando você está acostumado com a sensação de aperto, parece suspeito no começo. Eu lembro de um almoço nessa semana em que um colega disse algo que normalmente me deixaria na defensiva, e eu me peguei ouvindo sem montar resposta, só ouvindo. E quando chegou minha vez de falar, o que saiu não era o que eu teria dito antes. Era mais simples, mais direto, sem a camada de proteção que eu costumava colocar em cima de tudo que expressava. O colega ficou um segundo em silêncio antes de responder, e então disse: "Você está diferente ultimamente", não perguntando, afirmando, com uma expressão que misturava curiosidade e algo que parecia respeito. Eu não soube o que responder na hora, mas por dentro, aquela observação simples pousou em algum lugar importante, porque era a primeira confirmação externa de algo que eu tinha estado vivendo sozinho por muito tempo, e mesmo não precisando dessa confirmação, ela importou. O que veio depois dessa semana foi algo que eu não antecipava, porque quanto mais a armadura caia, mais os padrões antigos
antigos tentavam uma última volta. Os velhos padrões não morrem de uma vez. Eu precisei aprender isso da forma mais concreta possível, porque eu tinha cometido um erro de expectativa que estava prestes a me custar caro. Eu tinha assumido, sem perceber, que quando a identidade antiga começasse a cair, os comportamentos vinculados a ela cairiam junto automaticamente, que seria um processo limpo, progressivo, sem retorno. E por alguns dias pareceu que era exatamente assim. Mas então chegou uma situação no trabalho que era tecnicamente simples, uma decisão de rotina, o tipo de coisa que eu resolveria sem pensar, só que dessa vez eu travei. E não travei de um jeito novo, travei exatamente do jeito antigo, com aquela ansiedade familiar de quem precisa fazer certo para provar que merece estar ali. Aquela crença velha, a de que eu precisava provar meu valor constantemente, apareceu de novo, com a mesma intensidade de antes. E por um momento, eu senti tudo que eu tinha construído nas semanas anteriores simplesmente evaporar. Eu saí daquela situação com um peso que eu não esperava sentir de novo. Fui até o banheiro, fechei a porta, respirei fundo 3 vezes e fui honesto comigo mesmo sobre o que tinha acontecido. Eu tinha esperado que a transformação fosse linear, que depois de um certo ponto, os velhos padrões simplesmente parassem de aparecer. E essa expectativa, eu percebi ali, era a mesma lógica do esforço que eu tinha tentado abandonar meses antes. Era eu esperando um resultado permanente de um processo que não funciona assim. Padrões antigos voltam, não porque você falhou, mas porque eles foram construídos ao longo de muito tempo. E o sistema que os criou não se desativa de uma vez. Ele vai testando, vai verificando se ainda tem espaço, vai batendo na porta para ver se alguém abre. A diferença agora era que eu reconhecia a batida, e reconhecer a batida sem abrir a porta era uma habilidade que eu tinha, mas que precisava praticar todas as vezes que ela aparecia. Não era conquista permanente, era prática contínua. E naquele banheiro, com aquela respiração, eu fiz algo diferente do que teria feito meses antes. Em vez de me julgar por ter regredido, eu simplesmente notei: aqui está o padrão antigo, ainda tem energia. Estou vendo ele agora. E então eu voltei para a mesa e resolvi a situação. Não perfeitamente, não da forma mais elegante possível, mas de um jeito que era meu, sem a pressão de provar nada para ninguém. E essa pequena diferença, quase imperceptível de fora, era na verdade tudo. O que eu ia descobrir nos dias seguintes era que aquele momento no banheiro tinha sido um ponto de inflexão que eu só conseguiria reconhecer olhando para trás. E o que veio depois era o que eu menos esperava encontrar nessa jornada inteira. O que eu menos esperava encontrar nessa jornada inteira era exatamente o que estava esperando por mim do outro lado. E quando eu finalmente cheguei lá, não foi com fanfarra, não foi com aquela sensação cinematográfica de virada que a gente imagina quando pensa em transformação. Foi quieto, quase silencioso, e foi exatamente por isso que foi real. Alguns dias depois daquele momento no banheiro, eu estava organizando umas coisas em casa e encontrei um caderno velho, um desses que a gente compra com a intenção de usar todo dia e acaba usando por 2 semanas. Eu tinha anotado algumas coisas nele no início desse processo inteiro, meses antes, expectativas, medos, perguntas que eu não sabia responder. Eu sentei no chão com o caderno no colo e comecei a ler, e o que eu li me deixou parado por um longo tempo. Não porque as anotações eram profundas, eram bastante comuns na verdade. O que me parou foi perceber que eu não me reconhecia mais nelas. Não no sentido de que eu tinha me esquecido daquele período. Eu lembrava muito bem, mas a pessoa que escreveu aquelas palavras operava a partir de um lugar interno que eu não habitava mais. Ela estava constantemente se justificando para si mesma. Cada pensamento anotado tinha uma camada de defesa, uma explicação do porquê aquele sentimento era válido, uma tentativa de convencer o próprio autor de que estava tudo bem sentir o que estava sentindo, como se a pessoa que escrevia e a pessoa que julgava fossem a mesma, e as duas precisassem negociar o tempo todo. Eu fechei o caderno e fiquei sentado com aquilo, porque eu entendi, naquele momento, o que tinha mudado de base. Não era uma habilidade nova, não era uma técnica, não era um método, não era uma prática que eu tinha incorporado. Era uma ausência. A ausência daquele tribunal interno que funcionava em segundo plano, julgando cada pensamento, cada reação,
cada versão de mim que aparecia. O tribunal não tinha sido desativado por esforço, tinha sido dissolvido por observação. Devagar, ao longo de meses, cada vez que eu tinha notado sem julgar, cada vez que eu tinha deixado um padrão aparecer sem lutar contra ele, cada vez que eu tinha ficado de pé no meio de uma avalanche sem tentar controlá-la, aquele tribunal foi perdendo autoridade. E sem ele, o que ficou era simplesmente eu, sem a armadura, sem o peso de provar nada, sem a necessidade de ser consistente com uma versão de mim que eu mesmo tinha construído. Era simples demais para parecer suficiente. E, ao mesmo tempo, era a coisa mais completa que eu tinha sentido em toda essa jornada. Eu fui dormir naquela noite com uma leveza que não precisava de nome. E acordei no dia seguinte sabendo que o que vinha a seguir ia ser diferente. Não porque tudo tinha se resolvido, mas porque eu tinha mudado a base de onde eu via tudo. O que aconteceu nas semanas seguintes foi a parte que mais difícil de descrever. Não porque foi complicado, porque foi simples demais para caber em palavras sem parecer que estou exagerando. As mesmas situações de antes começaram a produzir resultados diferentes. Não porque as situações mudaram, porque o observador mudou. Aquela decisão de trabalho que tinha me travado semanas antes, o mesmo tipo de situação, surgiu de novo. E dessa vez eu passei por ela sem nem perceber que tinha passado. Só me dei conta quando já estava do outro lado, resolvida, sem resíduo emocional. E aquilo que antes me custava energia por dias, tinha sido só mais um momento do dia. Eu liguei para o Rafael nessa época. Aquele mesmo amigo que lá no começo tinha dito que talvez o que estava acontecendo comigo fosse certo e não errado. E eu contei para ele, da forma mais honesta que consegui, o que eu tinha vivido nesse período inteiro. Ele ouviu tudo sem interromper, e quando eu terminei, ele ficou um momento em silêncio. Então disse: "Você sabe o que é engraçado? Você descreveu uma jornada enorme, mas o que você está descrevendo no final é você sendo você mesmo, sem pedir desculpa por isso." Eu ri, porque era exato. Era simples demais e era exato. E aqui está o que eu aprendi com tudo isso. A coisa que eu quero que fique depois que essa história terminar. Você não precisa se tornar uma versão melhor de você mesmo. Você precisa parar de gastar energia sendo uma versão defensiva de você mesmo. A transformação que vale não adiciona nada. Ela remove. Remove o peso de manter uma identidade que você construiu para sobreviver a um mundo que você já não habita mais. E quando esse peso cai, o que fica não é um vazio, é espaço. E espaço é onde tudo que realmente importa consegue, finalmente, respirar. A parte que faltava em você nunca estava numa técnica, num conselho, num próximo nível a alcançar. Estava esperando você parar de procurar o suficiente para perceber que ela sempre esteve aqui. E agora eu preciso te fazer uma pergunta que eu quero muito que você responda nos comentários com honestidade. Qual é a versão de você mesmo que você ainda está defendendo, mesmo sabendo que ela já não serve mais? Escreve aqui embaixo, porque a resposta que você der pode ser exatamente o começo que você está esperando. Se essa história tocou em algo em você, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo conteúdo que vai além do superficial.